Bom dia. Bem disposto? Obrigado. Bem-vindo novamente ao nosso programa, faça favor. Obrigado. Ok. Portanto, hoje vamos falar de todos aqueles alimentos que nos deixam assim jovens, não é? Portanto, nos permitem manter a jovialidade. Certíssimo. Então é mesmo possível, através da alimentação, não é? Atrasarmos assim o passar dos anos. Certíssimo. É importante porque normalmente todos querem ser jovens, mas há uma condição que permite para que sejamos jovens e nesse contexto já foi provado cientificamente que o que nós comemos pode determinar o nosso envelhecimento precoce ou mesmo o processo de rejuvenescimento. Dali a razão pela qual, portanto, como é que ocorre o processo do envelhecimento para que entendamos como é que ocorre também o processo do envelhecimento. No entanto, o rejuvenescimento e o envelhecimento são os opostos, mas esse processo acontece dentro daquilo que é as células. Portanto, logo no princípio, quando ocorre a união dos dois gametas, quer dizer, espermatozoide no homem e aquilo que é o óvulo na mulher, portanto, essas duas células são resultado já do processo nutricional. Ou seja, aquilo que nós comemos vai determinar o processo da replicação. O que é que significa que toda célula, por exemplo, dentro da célula nós vamos encontrar o DNA e depois do DNA vamos encontrar justamente aquilo que é a dupla hélice e na dupla hélice nós vamos encontrar, por exemplo, os cromossomos. Esses cromossomos, as partes finais dos cromossomos são chamados telômeros. O que acontece? Quando nós comemos alimentos bons, esses alimentos podem, digamos assim, esticar os telômeros e através de um estudo feito que foi alvo de digamos assim, um ganho do Prêmio Nobel de Elizabeth, que ela fez um estudo, essa senhora norte-americana, onde chegou à conclusão de que, portanto, os telômeros e uma enzima chamada telomerase pode permitir, na medida que os telômeros se vão alongando, para que ocorra o rejuvenescimento ou mesmo o envelhecimento. Nessa altura, quando nós comemos os alimentos que vêm da natureza, naquele processo da meiose e mitose, que é a multiplicação celular, os nutrientes que fazem com que ocorra este processo da divisão celular vêm do alimento. Muito bem. E que alimentos são esses que nos permitem fazer todo esse processo, doutor? Vamos um por um. Agora vamos começar, por exemplo... Nós temos ali os alimentos, então vamos nos levantar. Temos eles. Vamos nos levantar, faça favor. Certo. No caso, vamos começar, por exemplo, aquilo que as pessoas não gostam, não é? Temos aqui, por exemplo, o alho. O alho, sim. E dizem que o alho realmente faz muito bem. Certo. Para aqueles que têm o meu livro, eu já fiz ali o desenvolvimento do estudo sobre o alho. Lembrar que em todos os alimentos não tem um alimento tão rico em germano como o alho. O que é o germano? O germano é um condutor de oxigênio. Significa que, para nós falarmos, para que, digamos assim, vamos manter a articulação da voz, é necessário aquele que é o condutor de oxigênio. E este condutor de oxigênio é encontrado diretamente no alho, que é um elemento químico que é chamado germano. Além disso também, no alho nós podemos encontrar elementos que ajudam no processo de rejuvenescimento de todo o corpo. Ou seja, no alho nós podemos dizer que ali temos uma farmácia completa. E doutor, portanto o alho nós utilizamos para confeccionar as nossas receitas, né, os nossos pratos, mas eu também já ouvi dizer que, por exemplo, pondo o alho com água e ingerir essa mesma água também faz bem. Que outras formas, para além nas receitas, nós podemos consumir o alho? Primeiro ponto, o alho ele é considerado como um antibiótico natural, portanto, ele significa que para as pessoas que utilizam, por exemplo, o alho, dificilmente vão ter problemas de febre tifoide e inclusive também é um estimulante sexual, mas não obstante, para usos terapêuticos, estamos já na questão de um tratamento, é necessário uma orientação de um especialista. Porquê? Porque há pessoas que têm problemas de hipotensão, portanto, os níveis tensionais são baixos, essas pessoas não são recomendados, mas utilizando o alho junto às refeições é uma das formas pelas quais ajuda a rejuvenescer o corpo e inclusive aumenta a resistência. E consumir o alho cru e o alho cozinhado faz alguma diferença? Nesse contexto tem que ser cru.
Mesmo para cru. uma questão de prevenção das doenças, tem de ser mesmo cru. Então podemos picá-lo e colocá-lo em cima da nossa comida. Colocar na comida. Quantos dentes de alho, mais ou menos, diariamente? Pelo menos uns 5 dentes de alho é saudável, mas para mim, portanto, para aqueles que já sabem, eu vou aos 20, 10, não há problema. E aquelas pessoas que até mastigam dentes de alho, também é saudável, uma boa forma? É saudável. E por isso que eu trouxe aqui, por exemplo, a salsinha, porque as pessoas dizem assim, não, depois de mastigar o alho tem aquele processo do hálito. Como é que fica a questão do hálito? Temos o gengibre e temos também a salsinha. Portanto, quando nós mastigamos a salsa, ela agora neutraliza aquele que é, digamos assim, o cheiro do próprio alho. Mas é importante que não falte na refeição, sobretudo na alimentação do povo angolano, porque é um dos alimentos que ajuda no rejuvenescimento celular. Muito bem, então toca mastigar alho, toca pelo menos 5 dentes de alho por dia. Certíssimo. Agora nós temos também aqui, portanto, as sementes de abóbora. Normalmente as pessoas pouco consomem, e a última vez que tivemos aqui falámos sobre o leite, digamos assim, das sementes de abóbora. É só para dizer que o processo do envelhecimento é um processo que vai depender dos órgãos que nós mais usamos. Portanto, nós, muitas vezes, morremos por uma doença onde determinados órgãos ainda são jovens, porque o órgão que mais nós usamos é que envelhece primeiro. No caso, pessoas que bebem pouca água podem ter uma pele de um envelhecimento muito mais forte. Essas pessoas deveriam utilizar muito líquido. Agora, na questão relativamente às sementes de abóbora, são, portanto, sementes que ajudam a rejuvenescer apenas os órgãos do aparelho reprodutor. Então também é bom para a fertilidade. Exatamente, porque quando um jovem de 18 anos, 19 anos, já não tem, digamos, se for casado, etc., não consegue satisfazer a parceira, estamos em presença de um processo de envelhecimento onde o jovem não deveria estar ali. Então, o que é que acontece? O que é que levou para que ele tenha as falhas? É porque, do ponto de vista nutricional, não está a nutrir bem os órgãos do aparelho reprodutor. Portanto, a abóbora poderá ser uma solução. Ali já dá. E como é que podemos comer? Pôr nos batidos? Como é que podemos fazer? De que forma é que a gente pode consumir? Pronto, para a questão, por exemplo, para homens, no sentido de prevenir-se contra as hiperplasia prostática, estamos a falar do aumento da próstata, nesse contexto eu sempre oriento usá-lo em forma de leite. Portanto, eu faço um leite de sementes de abóbora que é especificamente para prevenir-se das hiperplasia prostática. Portanto, a inflamação da glândula prostática. Agora, temos a questão de pessoas que querem utilizar, assim, acompanhar junto às refeições, torrar ele também. Quer dizer... Ou mesmo comer cru também é bom. Também é bom. Como forma de aperitivo também é muito bom. É muito bom. E que quantidades é que podem ser consideradas as mais corretas para que realmente possa fazer a diferença? De forma preventiva, 5 colheres de sopas é o suficiente. Agora, de forma terapêutica, aí depois do programa, vai passar no rodapé os terminais telefónicos. Ali sim posso orientar de forma terapêutica, mas numa questão preventiva deve-se utilizar 5 colheres, o que é suficiente para prevenir-se. Muito bem. Agora temos aqui a linhaça, não é? Linhaça, sim. E outra questão é o seguinte, a linhaça, o processo do envelhecimento do corpo, de uma forma geral, começa a ocorrer através dos intestinos. Veja que o nosso intestino é um tubo de escape, é como se fosse um tubo de escape. E normalmente, uma pessoa que tenha pelo menos 30 ou 40 anos de idade, é imaginarmos uma viatura que tenha pelo menos 30 anos. Doutor, antes de prosseguirmos, vamos falar...